Então, nós vamos trabalhar hoje, nós estamos trabalhando já há algum tempo, Marcelo também, eu, sobre a misericórdia, que é um sentimento que é colocado como um dos atributos de Deus, não diretamente, mas indiretamente, porque Deus, um dos atributos de Deus, é que ele é justo, infinitamente justo e bom. E não existe justiça se não houver misericórdia. É interessante a gente observar que Jesus, ele coloca, e a doutrina espírita também, que Deus que não passa da lei nenhum iota, né? Nenhum sinalzinho. Tudo vai ser cumprido. E Deus não aceita a perfeição, a felicidade plena do espírito, se ele não tiver o coração limpo. Coração limpo não significa um coração vazio, significa um coração cheio de amor, né? E a misericórdia é uma expressão de amor. Todas as qualidades que nós possuímos são qualidades que nós vemos por um ângulo e damos um nome, mas, na verdade, é tudo uma expressão do amor. Então, a gente observa isso e ela é tão importante para nós que Jesus colocou a misericórdia como uma das condições para a felicidade. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, todos nós, quando cometemos erros, nós gostamos de ser tratado com misericórdia. Nós pedimos quantas vezes a gente observa em determinadas situações em que a vida está nas mãos de alguém que empunha uma espada, uma arma qualquer, para tirar a nossa vida, e nós imploramos por misericórdia. Às vezes não imploramos por nós, imploramos pelos entes queridos. Às vezes há um ente querido doente, é enfermo, que o pai que ama muito o filho, a mãe que ama muito o filho, o irmão, pede a Deus que tenha misericórdia dele e, se possível, que o leve no lugar do outro. Mas nós sabemos que Deus não age dessa forma. As necessidades visam ao aperfeiçoamento das criaturas. E te recorda de um fato interessante, eu não me lembro os nomes exatamente, mas me parece que é Santo Agostinho, né? Na Itália, quando um bárbaro, que eu também não lembro o nome, que era que ia invadir a cidade e ia destruir todo mundo. E esse bárbaro era o Jesus Gonçalves, uma encarnação do Jesus Gonçalves, né, Bela? Então, o Santo Agostinho, se não me engano era ele mesmo, ele colocou todas as crianças e mulheres dentro da igreja, né, da cidade. E foi até ele e pediu para que ele poupasse as mulheres e as crianças. Me parece que a resposta dele foi cuspir no rosto de Santo Agostinho. Mas ele não sacrificou as mulheres nem as crianças. Então foi um pedido de misericórdia que essa alma pediu a um bárbaro e que futuramente veio a se tornar
um grande trabalhador espírita nas últimas reencarnações que nós temos conhecimento, o Jesus Gonçalves. Ficou leproso, né? Histórias muito, muito bonitas da vida dele. Foi ele que deu início às visitações aos leprosários, né? Muito interessante. E foi também o Richelieu. Olha, é uma vida complexa. Pois bem, o que a gente quer destacar é a importância da misericórdia. Eu falei que todos nós que, quando erramos, quando cometemos algum equívoco, pedimos misericórdia, ansiamos pela misericórdia, nós estamos dizendo, identificando o valor disso, desse sentimento para a alma. Como é importante a misericórdia que os outros têm conosco. Da mesma forma, nós temos que ter misericórdia pelos outros. Porque se a misericórdia dos outros por nós é importante, nos traz um alívio, a misericórdia que nós tivermos com aqueles que nos devem, direta ou indiretamente, é muito melhor. Porque significa, quando nós recebemos a misericórdia, nós estamos em dívida com aquele que teve misericórdia conosco. Se nós pedimos misericórdia a Deus, e Ele nos concede, naturalmente, nós vamos ficar em dívida com Deus. E a misericórdia de Deus, ela não anula a sua justiça, mas faz com que a sua justiça se torne possível de ser suportada pela criatura. Qual é a função da justiça de Deus? A função da justiça de Deus é dar à criatura a consequência do que ela fez. Com que propósito? Com o propósito, com o objetivo de fazer com que ela se ajuste, se reequilibre, pague as suas dívidas, repare os seus erros. É essa a ideia. A misericórdia não anula essa parte, porque essa parte é essencial para o aperfeiçoamento da alma. Mas a misericórdia, ela facilita, dá condições à pessoa para que ela possa aprender, refletir e reparar na medida das suas forças, utilizando o tempo, as diversas encarnações, para que ela não seja esmagada por uma justiça inflexível, absurda. Às vezes a gente olha situações e nós consideramos uma cobrança muito dura de Deus. Mas nós não temos ideia de que aquilo que está sendo colocado para a pessoa, resgatando as suas dívidas do passado, o que aquilo significa em termos de alívio, em termos de misericórdia, para que a pessoa cumpra o seu papel e vença na medida das suas forças. Pois bem, a misericórdia é importantíssima. E considerando que Deus é misericordioso, é justo e misericordioso, quando nós conseguimos demonstrar misericórdia com relação aos outros, aqueles que convivem conosco, que caminham ao nosso lado, ou distantes, ou o que for, mas que nos afetam, nós estamos vivenciando um atributo de Deus, um atributo que está latente em nós. Ou, se quisermos usar outra palavra,
uma virtude. Então, nós temos dentro de nós esses recursos que Deus possui, não todos, mas a misericórdia com certeza. E nós somos chamados a ter a experiência dessa misericórdia. Às vezes, eu fico pensando que a gente pratica o bem e que depois a gente vai ter a recompensa. Eu fiquei refletindo esses dias e eu tenho a impressão de que a prática do bem, que não aquele bem mecânico, que tem a sua importância também, mas a prática do bem que vem do coração, essa prática ela traz em si a recompensa. A pessoa não vai ser feliz depois, embora vá ser feliz em termos de condições exteriores depois. Às vezes você está numa condição de vida, numa prisão, num catre, numa cama de doença, numa situação muito difícil de saúde ou de miséria, e você entende, nós entendemos isso, aceitamos e compreendemos que há uma razão de ser para isso, e nos esforçamos para melhorar. É lógico que depois que nós desencarnarmos com essas atitudes de aceitação, de compreensão, de entendimento da vontade de Deus, depois da morte, a nossa vida exterior vai melhorar, não tenhamos dúvida disso. As condições na vida espiritual para aqueles que cumprem as suas dívidas, que resgatam as suas dívidas dolorosamente ou moralmente, da forma que for, as condições de vida não se comparam com as condições de vida na Terra. Mas é importante a gente ter a noção de que o bem que nós fazemos, ele traz em si o bem-estar e a felicidade simultaneamente, na medida em que esse bem represente uma condição interior que se aprofunda na alma da criatura. Eu sei que se tiver alguém precisando de comida e eu der a comida, isso é bom, isso é bom, sem sombra de dúvida. Mas eu posso fazer isso mecanicamente. A gente lembra que o André Luiz, ele atendeu muitos pacientes de graça, mas ele fazia aquilo como uma atividade assim sem importância, assim, ele não valorizava aquilo. Mas parece que 1 ou 3 pessoas oraram por ele, ele percebeu essa oração, mas ele mesmo não se beneficiou daquilo, tanto é que chega na vida espiritual em condições precárias. Então, doar coisas não é uma atividade que penetre a nossa alma automaticamente. Eu acho que é um exercício bom, né? Através dessa atividade, nós podemos começar a nos sensibilizar intimamente. Pois bem, dito isso, o que a gente quer ressaltar é que as questões da vida, elas estão na profundidade das nossas almas, né? Elas estão lá dentro da alma. Não é à toa que Jesus falou que o reino dos céus está dentro de nós. Ele falou isso. Então não é uma situação exterior, é uma situação profunda interior. Eu vou me permitir, e vai ser preciso isso, reler aqui uma passagem que todo mundo conhece, que é... Ih, caramba.
que é aquela passagem da mulher samaritana. Depois de Jesus conversar com a mulher, em que ele pediu água para ela, não vou relatar esse fato, vou em seguida, em que ela reconhece que Jesus é um profeta. É a verdadeira adoração. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Lhe deu informações de conhecimento sobre ela, sobre a vida dela e tudo mais. E ela faz um questionamento importantíssimo, o que mostra para nós que era uma alma que não era questionava simplesmente, que refletia. Ela diz assim: nossos pais adoravam neste monte. Vós, os judeus, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então veja só, a visão naquela época e ainda hoje está muito apegada à adoração em algum lugar santo, sagrado. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação é ele, né? Que traz as orientações, o caminho a seguir. Mas vem a hora, isso aqui é importante, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então vejam só, a gente observa que Jesus coloca isso, que a hora já chegou, para que a adoração a Deus se dê na alma da criatura e não no local. O que não impede a pessoa de frequentar um local, mas isso só não é suficiente. É preciso que ela adore a Deus em espírito e em verdade, sem superstições, sem ideias extravagantes, sem manias, sem outro entendimento. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí aí segue adiante. E ele se revela como o Cristo, né? Muito importante essa passagem que a gente gosta de destacar para ver essa condição de que tudo deve ser feito o nosso esforço deve ser no sentido de buscar o desenvolvimento dessa adoração dentro de nós, onde formos. Porque se a gente lembra dos cristãos primitivos, como eles andavam, como eles agiam. Eles trabalhavam se reuniam nas catacumbas, por exemplo. E as catacumbas se tornavam sagradas, não por elas serem sagradas, mas pelas vibrações que eles imprimiam ali, pelos pensamentos, pelas orientações que os oradores falavam, e aquilo ali se tornava uma beleza. Bom, eles são presos, vão para prisões terríveis lá de Roma, em condições muito precárias. Nós não podemos dizer que, dentro da ótica comum, que uma prisão é um templo, um lugar sagrado. Embora, na verdade,
todos os lugares da Terra são sagrados, né? Mas não é aquela ideia que nós temos de um lugar sagrado. Mas eles enfrentavam as adversidades ali, na espera da morte, em condições de adoração a Deus na alma deles, dentro deles. Isso é importante. Quando eles vão para o circo para morrer, eles estão mergulhados dentro de si na inter-relação com Jesus, com os espíritos superiores, com Deus, com as orientações sublimes. Ou seja, não importa o lugar em que a pessoa se encontre, onde ela estiver, o coração dela, o reino de Deus, o reino dos céus, está dentro dela. Então, adore a Deus, busque Deus nessa hora e sempre dentro de si. Não podemos esperar um lugar que nós digamos, esse lugar é favorável. Por exemplo, em nosso lar, nas explicações, nos relatos de André Luiz, nós vemos pessoas que não estão em paz, sem entrar em consideração daquelas câmaras de retificação onde estão os enfermos graves, que também estão lá. As pessoas aquela senhora que vai pedir ao ministro, junto com André Luiz, uma tarefa em nosso lar. Ela não estava em paz, não estava bem. Ela estava lá em nosso lar, mas ela não penetrou o reino dos céus dentro dela. Ela rejeitou todas as atividades que foram oferecidas a ela, todas as oportunidades. E se recolhia ao descanso. Então a gente vê, se a gente pensa assim, eu vou para nosso lar, eu vou ficar feliz. Não necessariamente. Porque não é o lugar que nos garante a felicidade. Em nenhum momento, Jesus, nas bem-aventuranças, que fala da felicidade, ele diz que são bem-aventurados os que estão no lugar bom. Não diz isso. Ele diz que são bem-aventurados os mansos, os que são misericordiosos. Todas aquelas características que não têm nada a ver com o lado exterior da vida, mas que estão dentro da alma. Isso é importante. Lógico que quando a maioria da população da Terra compreender isso e trabalhar para penetrar nesse reino dos céus dentro de si, vivenciando os ensinos de Jesus, isso vai se exteriorizar. Da mesma forma que lá na colônia Nosso Lar se exterioriza porque as pessoas que estão lá vivenciam isso. Elas trabalham, elas confiam em Deus, elas servem a Deus, elas servem... Então, o resultado disso se reflete na natureza que cerca a criatura. Quando a gente vai lá para a região do umbral, a gente fala, não é a região do umbral que é ruim. O umbral é elaborado pelos sentimentos que as pessoas estão ali. São pessoas que não são misericordiosas, são espíritos que gostam de se vingar, que se rebelam contra a lei de Deus. Então, o que está dentro da alma acaba vindo para fora, vem para fora e transforma o mundo exterior. Então, é importante a gente aprender a desenvolver esses sentimentos profundos, essas virtudes. É muito comum nós vermos nas reuniões mediúnicas espíritos profundamente infelizes, que atribuem a sua infelicidade à ação dos seus adversários nas encarnações passadas. Não é verdade isso. Isso é um equívoco. E às vezes eles combatem a ideia de Deus, combatem os seguidores de Jesus,
que procuram disseminar os ensinos do Cristo, eles acham que isso não é justo. E por isso permanecem sofrendo. Então, a permanência no sofrimento, nós não podemos, no sofrimento íntimo, né? Revoltado, isso é que é sofrimento, é a pessoa estar revoltada, as pessoas não aceitar, ter pensamentos de vingança, tudo isso, isso é um clima terrível para a criatura. Ou seja, ela penetra dentro de si e não consegue visualizar o céu que está dentro dela. Ela quer desfrutar um céu fazendo o quê? Perseguindo, ferindo, se vingando, embora chame isso de justiça. Sem misericórdia, é impossível, é contraditório. Então, nós temos que aprender a refletir sobre os ensinos de Jesus para que a nossa visão se amplie. Essa é o grande papel consolador do Espiritismo, é esse. É esclarecer a nossa mente. Por exemplo, Jesus, quando veio à Terra, será que ele veio para curar os cegos, curar os leprosos, fazer os paralíticos andarem, libertar as pessoas obsidiadas? Era para isso que ele veio? Veio também para isso. Mas a sua tarefa, sua missão não era só essa. Porque até hoje, aqueles que foram curados morreram. Até hoje nós temos pessoas que sofrem visualmente, pessoas que estão classificadas como rancenianas, que eram leprosos antigos, pessoas obsidiadas, pessoas infelizes, pessoas com todo um quadro de sofrimento. Alguns sofrimentos são verdadeiros tratamentos para a alma, mas outros não. Outros sofrimentos são os sofrimentos decorrentes da incúria, do desequilíbrio, do afastamento da lei de Deus. Então, quando Jesus vem à Terra, ele não vem só para isso, ele vem principalmente para mostrar qual era o caminho da felicidade. E ele mostrou isso, falou e vivenciou isso. E disse para nós que, se nós o amássemos, nós deveríamos guardar os seus mandamentos. Então, amar Jesus não é dizer de boca aberta que adora Jesus. Não. Amar Jesus significa seguir os ensinamentos de Jesus, guardar, ou seja, vivenciar esses ensinamentos, pensar sobre eles, e por aí vai. Então, a gente observa essa condição da misericórdia. Eu vou ler agora o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 10, versículos 7 e 8. É o sacrifício mais agradável a Deus. Esse texto que eu vou ler é uma publicação da FEB, é de Allan Kardec, é uma tradução de Guilherme Ribeiro, da terceira edição francesa, revista corrigida e modificada pelo autor em 1866. É a 120ª edição. Foi editado pela Federação Espírita Brasileira em outubro de 2002. Então, isso é importante para nós, tá? Vamos ver esse comentário aqui. O capítulo 10 é Bem-aventurados os que são misericordiosos. Veja que ele não diz assim, bem-aventurados os que recebem misericórdia. Não. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, se a gente quer ser feliz, a gente não pode
empacar, feito uma mula, em posições antagônicas, contrárias às outras pessoas. Às vezes é dentro do lar, é um parente. Às vezes é no trabalho, às vezes é na rua. Todas as pessoas são nossos testes, né? E, por nossa vez, nós temos que trabalhar para não precisar da misericórdia do outro. Como é que a gente faz isso? Vivenciando os ensinamentos de Jesus. Então, aqui, esse item 7 é o sacrifício mais agradável a Deus. Ele diz o seguinte: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Em Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Vamos fazer uma análise disso daqui em termos mais gerais. A gente está observando aqui que a prática, na época, e que perdura ainda hoje, é essa ideia de que existe um lugar onde se pratica a nossa fé. Esse lugar é o templo. Eu estou lembrando aqui do livro Renúncia, quando Alcione ela penetra, ela entra no lar do seu pai, sem que ele saiba que era pai dela, e ela é convidada a participar do culto do evangelho no lar. Era um culto assim, muito xoxo, né, como diz. E o pai dela, o Cirilo, ele não era muito favorável à realização do culto. Ele achava sempre que esse trabalho de oração, de estudo dos ensinamentos de Jesus, eram próprios para os sacerdotes, porque era a função deles conhecer e explicar para os outros, só isso. Então, é aquela visão de que, no caso dele, que era católico, a igreja era o lugar de louvar a Deus. Não era o lar. E os responsáveis por conhecer os ensinamentos de Jesus eram os sacerdotes, não ele, criatura comum. Então a gente observa aí, de um lado, um desvio, porque Jesus já tinha dito há 2000 anos, né? Já tinha dito, não tanto 2000 anos, mas muitos séculos antes, já tinha chegado o tempo da criatura adorar a Deus em espírito e verdade. Ou seja, não é o local. Mas Jesus não trabalha contra o local, contra os hábitos das criaturas. Ele não trabalha com isso. Ele diz o seguinte, ele diz que a pessoa vai oferecer uma dádiva no altar. Isso daí era uma prática comum. Como as pessoas às vezes fazem promessas, né? Não. Às vezes elas fazem a promessa para entregar depois, né? Se me der isso, eu faço isso, né? Eu te dou um presente, eu faço aquilo. Como se fazer o bem fosse o bem para Deus. É o bem para ela mesma, né? A pessoa não percebe isso. Então a pessoa tem uma oferenda no altar. E olha só o que diz aqui. Quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós. Então veja só, não sou eu que tenho alguma coisa contra ele. É ele que tem alguma coisa contra mim. Ou seja, eu fiz alguma coisa errada.
né? Então eu devo deixar, ele orienta para deixar a dádiva junto ao altar e ir se reconciliar com o irmão. Como é que eu vou me reconciliar com uma pessoa a quem eu fiz mal, com quem eu procedi mal? Eu vou pedir que ele me perdoe, que ele tenha misericórdia de mim. Eu errei, confesso e coisa e tal, mas me ajuda, vamos nos reconciliar. Eu me desculpe, o que eu fiz não foi bom, né? Então eu vou fazer isso. Por que que isso é importante? Porque todas as ações infelizes que eu faço ficam na minha consciência. Todas elas, todas as minhas más ações pesam dentro de mim. Então, quando eu percebo que tem alguma coisa me incomodando, eu devo me incomodando não porque o outro fez comigo, mas porque eu fiz com o outro. Se isso é que incomoda. Se isso ocorre, isso está sujando a minha alma, isso é um peso na minha alma, no meu coração. Então eu tenho que, para conversar com Deus, eu preciso retirar isso da minha alma, tirar essa pendência. Por isso que a gente reencarna muitas vezes com pessoas que nós dizemos que são difíceis, mas que são pessoas a quem nós ferimos de alguma forma, com exceções. Existem as exceções. Então a gente observa que, que nessas condições nós trazemos alguns pesos dentro de nós que precisam ser retirados. Eu me lembro quando a gente fazia estudos sobre família, com o Mário Barbosa, com o Raul, com a Elite, a gente falava sobre os casamentos. Então tinha situações engraçadas, acho vários tipos de casamento, né? Então o casamento provacional, aí dizia que a mulher que era espírita falou assim: não, eu não me separo do meu esposo, do meu marido, porque eu sei que eu devo alguma coisa a ele, mas nunca mais, depois que morrer, nunca mais eu quero ver. Olha só, não resolve o problema. Quer dizer, ela está com um sentimento infeliz dentro dela e está guardando isso. Eu fico aqui, mas olha, não quero mais saber de você. Quando a gente sabe que a gente está junto para modificar os nossos laços afetivos. E a pessoa muda. A gente sabe que as pessoas mudam, né? Há um relato do Divaldo muito interessante, vocês já conhecem, de uma senhora que ela tinha um marido que era alcoólatra. E era muito difícil o convívio com ela. E ela era uma pianista. E ela chegava para o Divaldo e falava assim: Divaldo, eu tenho que ir, eu não aguento mais. Aí ele dizia: não, a Joana está dizendo para você, aguenta mais um pouquinho, aguenta mais. Aí ela foi lutando, foi lutando, foi lutando. Aí eu Divaldo, eu poderia fazer uma carreira de pianista internacional. E essa vida com ele me impediu de fazer isso. Ela ficou limitada, né? Por uma questão externa, né, do marido. Aí chegou uma hora que ela chegou para o Divaldo um dia, falou: Divaldo, agora eu já estou encerrando as coisas, porque eu estou com câncer. E é um câncer que não vai ter, né, na época então, né, não ia ter cura. Aí o Divaldo consolou-a, né, orientou-a, né, animou-a. Ela foi depois. Divaldo, ela depois desencarnou. Eu não sei se ela falou isso, o que eu vou dizer agora, antes de desencarnar ou depois. Um dia, aí quando ela desencarnou, ela em espírito foi conversar com o Divaldo. O Divaldo a viu e ela falou assim, ela estava exuberante, luminosa.
E ela falou assim: Divaldo, meu marido, quando ele viu que eu estava com câncer, ele se tornou o melhor enfermeiro que eu podia ter na minha vida. Quer dizer, ele mudou, entendeu? Quer dizer, o sentimento de amor que ele tinha por ela, nessa hora veio à tona. E ele abandonou as outras coisas, lutou contra isso e a acompanhou com todo o carinho durante a vida toda. E ela depois ela disse para o Divaldo, se eu soubesse que eu ia desenvolver que isso tudo ia ocorrer comigo, eu faria novamente essa experiência difícil, mas redentora. Olha só que coisa bonita, né? Lógico que a gente tem que ver as decisões das pessoas, né? Mas para ela foi uma decisão positiva, né? Foi muito bom. Pois bem, então a gente observa que o que ele está falando aqui é que o importante é que a nossa consciência, estando acusando alguma coisa, que incomoda mesmo, né? Isso possa ser trabalhado por nós na compreensão em relação aos outros, entendendo que compreensão em relação às falhas alheias não significa aprovar as falhas alheias. Não, se eu tenho falha, eu não posso observar que o outro tem falha. Claro que não, mas uma coisa, principalmente se você está orientando alguém, você não pode ter esse pensamento, porque você não é o modelo. Você tem que se esforçar para seguir o modelo que é Jesus. E acolher as pessoas não significa aprovar o que as pessoas fazem. Isso, a gente tem que ter muita noção disso, né? Para a gente não desvirtuar o caminho dos outros, nem o nosso. Então, ele não se importa. A pessoa quer botar lá uma, ofertar a Deus alguma coisa no altar, oferta. Isso é irrelevante, mas o principal não pode faltar. É que você esteja transformando a própria alma, porque tem que vencer, tem que limpar a alma desses sentimentos impuros, né? Aí vem o comentário do Kardec. Quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. É horrível a pessoa viver carregando um ressentimento, né? Alguma coisa qualquer. Uma coisa que eu queria lembrar aqui é que ele disse o seguinte: quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem coisa, outra, qualquer coisa contra vós, deixai andar. Então, é interessante que a pessoa, lá na hora de fazer a oferta, ela lembra da dívida que tem. Olha só que interessante. Lembra disso. Se é o outro que fez, a gente perdoa. É difícil, mas é necessário. Agora, por que ele lembrou ali? Então, a gente tem a impressão que nessa hora que a pessoa vai fazer a oferta, e a pessoa está bem intencionada, não está mecanizada naquilo, ela capta as orientações dos espíritos superiores que a ajudam. Então ele lembra, olha, tem essa pendência aí, procura resolver isso. Então é importante a gente ficar atento nas ideias boas que surgem para nós
nos momentos em que nós estamos fazendo a oferta para Deus, né? Seja no altar, seja, o mais importante, na nossa prece, no nosso recolhimento pessoal. Então, o sacrifício mais agradável que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum dos seus irmãos. Eu falei aqui que o outro deve ter feito alguma coisa com ele. Mas e as coisas que nós fazemos com os outros, né? As colocações, às vezes, infelizes, né? Então, é importante a gente não guardar ressentimento. O ressentimento é uma sujeira na nossa alma. É uma coisa que nos fixa na matéria, na inferioridade. Só então a sua oferenda será aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau, né? Olha que legal. Então, a nossa adoração a Deus, a gente tem que analisar os nossos pensamentos. O Emmanuel, ele faz umas colocações muito importantes sobre o pensamento. Ele diz que nós irradiamos pensamentos e influenciamos todas as pessoas à nossa volta e recebemos influências dos outros pelos pensamentos. Ele diz que dentro de nós existem pensamentos que nós agasalhamos que originalmente não eram nossos e que os outros guardam também pensamentos nossos que não eram originalmente deles. Então, os pensamentos, eles não ficam presos em nós, eles saem, eles se irradiam. Então, é importante, se a gente acolhe os pensamentos dos outros que não são bons, porque dos outros vêm pensamentos bons e pensamentos ruins. Quando nós os agasalhamos e os mantemos esses pensamentos dentro de nós, cultivamos esses pensamentos, eles passam a ser nossos e nós passamos a influenciar os outros. Então, os pensamentos geram palavras, geram atitudes, geram atos que transformam o mundo à nossa volta e fora da nossa volta para o bem ou para o mal, dependendo dos pensamentos que nós cultivamos. E ele diz que os pensamentos, eles decorrem das ideias com as quais nós nos afinamos. Olha só, na época da Revolução Francesa, a gente viu aquela revolução que mudou completamente a França. Mas antes dela existir, não saiu do nada. Os enciclopedistas, os homens intelectuais, os filósofos, eles foram lançando ideias. E essas ideias foram acolhidas pelas pessoas, e isso gerou uma revolução famosa no mundo inteiro. Agora, eram ideias que poderiam ser materializadas atendendo a interesses das pessoas momentâneos. Veja o trabalho que Jesus faz. O que Jesus fez? Ele veio à Terra, lançou ideias novas. Perdão, que até hoje é difícil das pessoas entenderem. Amar o próximo, a ideia da sobrevivência da vida, do espírito, a imortalidade da alma, a ideia de Deus, a necessidade de a pessoa ter fé, da pessoa, a fé é confiar em Deus, a pessoa ter resignação, a pessoa obedecer às leis de Deus, e por aí vai, uma série de ideias importantíssimas. Ele lançou.
essas ideias ainda não produziram todos os efeitos que ela vai produzir, mas ela vai produzir. Então, ela vai penetrando e as pessoas gradativamente vão percebendo que essas ideias são necessárias para elas encontrarem a felicidade. Então, a pessoa que está numa postura de ódio, de vingança, essa ideia, ela vai refletindo. Vai chegar um momento, a pessoa cai na revolta, sei lá quanto tempo ela vai querer, mas ela vai acabar refletindo sobre isso e vai perceber que a pessoa que segue os ensinos de Jesus encontra paz. Então, Jesus trabalhou, lançou ideias na Terra que estão sendo absorvidas pelas pessoas que têm visão, pelas pessoas que estão à frente do tempo em que vivem e já começam a agir. Então, o trabalho do espírita, que tem muitas ideias trazidas pelo Cristo através da mensagem do Espiritismo, é absorver essas ideias, cultivá-las e irradiá-las por onde for. Não é fazendo, gritando na praça pública, não é nada disso. É a pessoa vivendo aquilo e desfrutando da paz que pode desfrutar aqui na Terra. As pessoas percebem. Veja só o Chico Xavier, lá onde estava. Sem características exuberantes fisicamente. Numa cidadezinha, não Uberaba, mas a Pedro Leopoldo, é uma cidadezinha inexpressiva. Mas a luz, a dedicação dele aos ensinos de Jesus, através da doutrina espírita, seguindo as orientações dos espíritos, foi iluminando. Ele não precisou ir atrás das pessoas, as pessoas foram atrás dele. Então, isso aqui é interessante. Lógico, a gente vai dizer, não, mas o Chico é um espírito elevado. Realmente, sem dúvida alguma, não é um espírito qualquer. Mas nós temos a nossa zona de influência, todos nós. Existem pessoas que são influenciadas por nós e que tentam nos influenciar. A pessoa chega e lança ideia deprimente para nós. Aí a gente, você tem razão, está horrível mesmo e coisa e tal. A gente afunda com a pessoa, ou se a gente isola aquele pensamento e, no momento oportuno, desenvolve, sem querer ficar aparecendo alguém que está muito acima da sua condição, mas naturalmente, com calma, fazer alguma observação. As pessoas observam isso, né? Então é interessante a gente ver que essas ideias, elas dão fruto, né? Dão fruto. Vamos ver. Então ele diz aqui, só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos mais ainda em voga. Ele fez uma adaptação para as pessoas entenderem. O cristão não oferece dons materiais, nós não fazemos isso. Pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. O sacrifício espiritual. Ele oferece sua alma a Deus. E essa alma tem de ser purificada.
Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Por exemplo, nós vamos fazer a nossa prece de manhã ou de noite, ou de manhã e de noite. Na hora da prece, a gente vai fazer que nem eles lá fazendo uma oferta, aquelas palavras saem mecanicamente da boca. Pai nosso que está no céu. Isso aí não serve para nada. Então, nessa hora, a pessoa tem que esvaziar o pensamento. Quando a gente fala esvaziar o pensamento, não significa não pensar em nada, que isso é impossível. É esvaziar o pensamento das coisas ruins. Esvaziar a mágoa, esvaziar o sentimento de ódio, esvaziar a inveja, esvaziar a preguiça, um monte de coisa que não serve para um lixo da alma. A gente tira aquilo e às vezes a pessoa vai sentir dificuldade para isso. Mas é um exercício. É um exercício. De identificar, vem aquela ideia ou as coisas só do dia a dia. E amanhã tem que fazer isso. Você está fazendo a prece e o pensamento tem outro lugar. Não, a gente tem que lutar para isso. Tirar essas preocupações de Marta, que serve aquela conversa de Jesus com Marta e Maria, é a mesma coisa. Às vezes a gente está querendo falar com Jesus, mas está cuidando das coisas de Marta, no pensamento, na hora da nossa prece. Então a gente tem que fazer um trabalho nesse sentido de uma limpeza do pensamento naquele instante, até que um dia o pensamento não acolhe mais essas ideias infelizes. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Ou seja, enquanto esses pensamentos estiverem colocando uma névoa na nossa alma, a nossa prece não sai do lugar. Não sai. Então vejamos, quando Jesus nos ensinou a oração dominical, que é belíssima, e deve ser feita. Quem quiser acrescentar alguma coisa, acrescente, mas pensa em cada frase daquela. E vê como o pensamento, se a gente vai fazer a prece, na hora que fala o Pai Nosso que está no céu, o pensamento foi para outro lugar. Começa de novo. Lembra que quando diz Pai Nosso que estás nos céus, nós estamos dizendo, temos que pensar, o céu está dentro de nós. Deus vai estar profundamente dentro de nós, mas o fato dele estar junto de nós não quer dizer que nós vamos ouvi-lo. Nós temos que nos preparar para ouvi-lo. Agora, é importante esse sentimento de misericórdia para com os outros. Misericórdia quero, disse Jesus. Não quero holocausto. Jesus diz isso no momento importante que ele está numa casa e chegam-se junto a ele as pessoas de má vida, pessoas com problemas, né? E as pessoas da casa reclamam, poxa, os próprios discípulos. E Jesus fala assim, eu quero misericórdia, quero que vocês entendam isso. Quero misericórdia, não quero holocausto. Então ele faz essa colocação e diz o seguinte, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para os sofredores. Quer dizer, o grande sofrimento é o sofrimento da alma. Então nós não podemos passar uma vida no mundo de expiações e provas atacando os outros.
Não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para aprender. A gente sabe que nós temos hábitos arraigados que nos levam a fazer isso. Mas a gente a cada dia tem que começar a fazer. Quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que isso é um trabalho que eu procuro fazer comigo também. Não estou dizendo para os outros fazerem, não, estou dizendo para eu fazer. É importante. Nós não temos espíritos superiores aqui na nossa terra, assim, a nosso convívio. Temos espíritos superiores a nós, isso tem. Mas superiores, aqueles superiores, nós não temos, nós somos espíritos endividados, com problemas. E é por isso que nós temos que trabalhar profundamente essa postura de misericórdia com os outros, porque nós também precisamos de misericórdia. O que não quer dizer que nós vamos aplaudir o que todo mundo faz. Tá bom? Então, essa é a nossa mensagem de hoje.